Fala, beleza, pessoal? Mais um dia estamos aqui. E hoje, para estar estudando, terça-feira, dia 30 de junho, mais um dia aqui estudando a lição. E bem, antes, de estar começando, como sempre, eu convido a gente e você para a gente fazer uma oração para que a gente possa pedir o auxílio de Deus, do Espírito Santo, para entender agora a palavra dele. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por ter guardado cada um de nós quando estávamos dormindo e guardado também sua nossa família, pessoas talvez que nós nem conhecemos e o Senhor mesmo assim tem colocado a sua mão poderosa. Que possamos agora entender mais da sua palavra, que o Senhor possa estar em primeiro lugar na nossa vida, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor e que possamos, Senhor, levar essa mensagem também para outras pessoas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Lição, Primeira lição aqui do terceiro trimestre, confronto decisivo, Lição também de terça-feira, nós vamos estar lendo aqui. Alguém estava ouvindo. E começa da seguinte maneira: Após a ressurreição de Lázaro, seus amigos se reuniram para celebrar esse grande acontecimento. O encontro ocorreu na casa de Simão, o homem que havia sido curado da lepra. Todos estavam gratos pelo que Jesus havia feito por Lázaro e por Simão. Maria também estava cheia de alegria, não apenas por esses milagres, mas pelo modo como Jesus havia resgatado das trevas. Aproximando-se dele, Maria começou a ungir os seus pés com um frasco de nardo puro, um perfume muito precioso, e em seguida enxugou com seus cabelos e, segundo o relato de Lucas, chegou a lavá-los com suas lágrimas. Esse ato expressava uma gratidão profunda e sincera. O perfume se espalhou e atraiu a atenção de todos. Contudo, ao perceberem o que estava acontecendo, ninguém pareceu valorizar aquele presente oferecido a Jesus. Em vez de admiração, houve desprezo. No relato de Lucas, Simão a desdenhou por considerá-la uma pecadora. No Evangelho de João, Judas Iscariotes afirmou que Maria estava desperdiçando um presente caro e que aquele valor deveria ser tido direcionado aos pobres. João deixa claro, porém, que a indignação de Judas não tinha nada de nobre. Tratava-se de ganância, pois ele costumava roubar o dinheiro que era administrado pelos discípulos. Nesse momento, é provável que Maria tenha se sentido envergonhada. Felizmente, o Messias interveio e a defendeu. Ele mostrou que Maria não havia apenas feito algo bonito. Ela parecia ser a única que vinha prestando atenção no que ele dizia havia tempos, pois estava preparando seu corpo para a morte e o sepultamento. Maria não entregou um simples obrigado. Ela derramou uma oferta marcante, perfumada e generosa. Talvez nas horas finais de Jesus, aquela fragrância tenha servido como lembrete. Pelo menos uma pessoa havia respondido ao que estava para acontecer. E isso faz tudo valer a pena. Quando ele fosse preso, humilhado e tentado a acreditar que ninguém se importava, aquele aroma o lembrava da verdade. Haveria ao menos uma pessoa para ele, e isso bastava. Esse é um relato assim espetacular, sabe? Porque na nossa caminhada cristã, a gente tende a ir para um dos dois extremos, né? Ou a gente se acha alguém merecedor, que faz as coisas, que é melhor, que é alguém empenhado na obra de Cristo e que, de maneira literal ou não literal, se consideramos melhor do que as outras pessoas, ou se não, a tendência é a gente se considerar pior do que os outros em vários aspectos, como alguém não sendo digno, como se todo mundo fosse melhor do que nós, e é uma situação complicada, porque a gente tende a ir para um desses dois lados. Maria, ela estava ouvindo Jesus, né? Por mais que ela não soubesse exatamente o que ela estava fazendo, ela atendeu o chamado do Espírito Santo, comprou esse perfume
derramou ele e o lavou, né? Usou para lavar os pés os pés, né, de Jesus, como alguém indigna, como alguém que, sabe, realmente não era merecedora de estar ali junto com o mestre, mas ela fez por gratidão, sabe? E cada um de nós, se a gente não tomar cuidado, a gente vai agir como os discípulos, a gente vai ver pessoas empenhadas na obra de Deus, fazendo coisas que, ao nosso ver, talvez sejam desnecessárias, mas que estão ali fazendo o que realmente precisava ser feito e que talvez eu e você devêssemos estar fazendo também, né? Os discípulos, mesmo ao lado de Jesus, claro, né? Judas, nós sabemos que ele sempre esteve longe, né? Por mais que perto fisicamente, longe, né? Espiritualmente de Cristo. Mas até os outros discípulos olharam com estranheza, né? Talvez até pensando, penso eu, né? Caramba, nossa, o que que ela tá fazendo? Será que ela quer se mostrar aqui? Sabe? Não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, olhando o íntimo do coração, viu aquela mulher e entendeu e levou isso como algo positivo, porque realmente era. Ela estava fazendo de coração. Que eu e você possamos refletir nisso hoje, né? Nós não devemos fazer nada para ser vistos, mas devemos ter consciência que tudo que fazemos é presenciado pelo Salvador e precisamos fazer de coração. Ela gastou uma grande quantia, né? E mesmo que ninguém estivesse simplesmente aplaudindo ela, o mais importante ela tinha, que era a atenção de Jesus. Hoje, nós olhamos tantas situações, tantas coisas no dia a dia, e por vezes até o nosso tempo nós temos receio de entregar a Deus. Agora são exatamente 6h58 da manhã e eu estaria mentindo se eu falasse que durante a minha vida eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era separar um tempo para Deus, porque não é fácil. Fácil, na realidade, é a gente julgar. É julgar a pessoa às vezes que vai pregar e tem uma certa dificuldade com as palavras e a gente leva como se fosse tempo perdido pra gente, porque olha, fulano não sabe falar muito bem, por que que ele foi pregar? Mas a gente mesmo não tá pregando, né? A gente julga o irmão que tem um bom testemunho, mas que às vezes acabou caindo em alguma dificuldade e fala, ó, esse daí não vale nada, sabe? Você não precisa falar com palavras. Se a gente for ver no relato, a gente vai ver que provavelmente muitos dos discípulos ou, né, outras pessoas que estavam ali, né, olharam, né, de forma a ter um olhar de repreensão. E mesmo não falando, Jesus sabia, sabe? Que a gente possa ter um pensamento diferente, né? Porque Deus, Jesus, né, eles querem o melhor pra gente. E se a gente não olhar com abnegação para nossa vida e com amor e empatia para os nossos irmãos, de nada vai valer a pena. Aqui diz o seguinte, o finalzinho. Pense no, pense no contraste entre Maria e Simão. Enquanto eles se esqueceram do que Jesus havia feito, Maria transformou essa lembrança em adoração, o que ajuda você a manter viva a memória do que Jesus já fez em sua vida. É outra pergunta muito complexa, né? Ao mesmo tempo que é simples, é complexa, porque Deus ele faz tanto por nós e, sabe, quando chega em- na nossa oportunidade de agradecer, nós não agradecemos. Eu falo por mim isso, obviamente, né? Sabe? Seja em aparecer na casa dele, né? Seja em devolver o que é justo, que é o dízimo ele é justo,
em dar uma oferta de gratidão, seja em evangelizar uma pessoa que precisa, sabe? Adoração é isso, são essas coisas. É ter um momento de comunhão com ele sozinho, diário, né? Sempre, claro, ao acordar, né? Mas não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é exatamente manter firme e fixo na nossa mente o que Deus tem feito por nós, o que Jesus tem feito por nós, e usar isso como um impulso para que a gente possa fazer o certo, fazer a vontade dele, né? Então, assim, que Deus ele possa estar conosco. Essa foi a lição de hoje, a lição muito especial, muito, como eu falei, né? Que toca muito, né, o meu coração, porque por muitas vezes eu me vejo como os discípulos que julgam, mas que ainda não entenderam o real propósito, não se colocam no lugar da outra pessoa e que muitas vezes não estão fazendo a própria parte, mas estão reclamando de quem está fazendo. Enfim, vamos agora fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, pela, sabe, Senhor, satisfação de ter o Senhor conosco, de ter o Espírito Santo nos ajudando, nos guiando. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia que vai começar, que está começando, e que possamos olhar para as pessoas assim como o Senhor olhou para Maria, vendo o melhor de cada um, não olhando para o passado, e pelo contrário, com amor e disposto a ajudar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Fica conosco, por favor, Senhor. Amém. Amém.